Hoje foi dia da gente ficar com a nossa netinha. É sempre um dia bem feliz, mas também bem exaustivo, porque crianças de 1 ano e 10 meses têm uma energia que a gente com 60 anos já não tem mais, né? Mas é uma alegria, a gente só agradece mesmo e curte muito, muito, muito. É brincadeira, é dança, é cantaria e vamos que vamos. Mas hoje de manhã eu acordei fazendo meu devocional e quando a minha filha chegou eu compartilhei até isso com ela. Ela falou: mãe, você precisa falar disso, né? Porque o meu devocional foi em Hebreus, né? Um texto muito conhecido, Hebreus 12:2, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, né? E eu falei com ela: filha, a gente precisa cada vez mais, nesse mundo que a gente está vivendo, olhar só para Jesus. Por quê, né? O mundo tem sido muito, mas muito mesmo. A gente vê tanta inversão de valores, tanta coisa que nos afasta da presença do Senhor, né? Tantas coisas que tentam roubar a nossa fé, roubar a nossa atenção. E a nossa atenção precisa estar o tempo todo ligado no trono da graça, porque senão a gente acaba se distanciando do Espírito Santo, né? E até para a gente poder cumprir o propósito de Deus na nossa vida, a gente precisa olhar para Jesus. E às vezes o Senhor, ele nos indica o caminho de forma maravilhosa, só que a gente não consegue enxergar, né? E eu fiquei pensando muito nos sinais de trânsito. Quem faz autoescola, né, aprende a olhar as placas, né? Siga em frente, a placa de pare, a placa quando a gente tem lombadas. Então, tudo quando você faz um curso de direção, você aprende a identificar as placas para você tomar a direção certa, né? Você não ir no caminho errado. E quando a gente olha para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, a gente tem que pensar exatamente isso. Eu preciso entender quais são as indicações que o Espírito Santo está me dando para que eu possa permanecer nele, para que eu não saia do caminho, para que eu consiga alcançar o plano de Deus para a minha vida. E aí eu pensei na placa do siga em frente, né? Quantas vezes a vida ela quer nos levar para caminhos, né, que nos afastam da presença do Senhor, né? Caminhos que estão cheios de tristeza, cheios de amargura, caminhos que impedem o Espírito Santo de agir na nossa vida. E aí o Espírito Santo vem e diz: siga, prossiga. Por exemplo, quando eu tive AVC, eu tive em 2011, né? E muitas pessoas que naquela época tiveram também uma enfermidade grave, algumas morreram, outras simplesmente desistiram de viver, né? Hoje eu vi uma notícia que eu fiquei bem triste, uma mulher milionária, né? Muito famosa na televisão, Val Marchiori, ela está com câncer de mama, e no depoimento ela fala, né, que ela não quer passar pelo processo de tratamento contra o câncer, porque é muito doloroso e ela não quer sofrer, ela prefere morrer, né? E quantas vezes ao longo da nossa vida, né, a gente às vezes não quer, né, ao invés de passar por aquela problema, por aquela cruz, para conseguir a tua vitória, você prefere, né, paralisar por conta do medo e desiste de lutar pela vida. Então, o recado de Deus para a nossa vida hoje é que a gente não pode desistir, né? Desistir jamais. Medo, a gente vence enfrentando ele, né? Eu tenho medo, mas eu vou com medo mesmo. Eu estou desesperada, mas eu vou no desespero mesmo, entendeu? Eu não posso parar a minha vida por conta de uma enfermidade, por conta de um diagnóstico de morte, né? Porque a nossa vida, ela pertence ao Senhor. É Ele que sabe o tempo determinado para cada coisa da nossa vida. E se Ele está indicando o caminho onde eu preciso passar por aquilo ali, eu vou passar, e Jesus está no meu barco. Lembra que o Senhor disse que nunca nos deixaria sozinho, que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos? Então o Senhor Jesus, Ele caminha conosco no sol e na chuva, na tempestade e na brisa.
Ele não nos deixa sozinhos. Então, na hora da nossa dor, Jesus está conosco. Na hora do nosso luto, Jesus está conosco. Na hora da necessidade, Jesus está conosco. Assim também como na hora da saúde, na hora da alegria, na hora da vitória. E na hora que não tiver vitória, Jesus está conosco. E na hora que não tiver saúde, Jesus está conosco. E na hora que formos perseguidos, Jesus está conosco. Jesus está conosco o tempo todo, Ele nunca nos deixa sozinhos. Então, quando a vida estiver nos indicando um caminho, olha para Jesus e prossiga para o alvo. Prossiga para o autor e consumador da nossa fé, porque é nele que a nossa fé é consumada, é nele que a gente é fortalecido a cada dia, que a gente ganha força para ter a nossa vida transformada pelo poder de Deus e não pela palavra do homem. Outra placa que a gente às vezes vê muito quando a gente está na estrada é lombada, né? E quando tem uma lombada, se o motorista está desatento, o carro até pula, né? A cabeça vai no teto, a gente toma aquele susto, aquele impacto, né, do pulo. E o que isso significa para mim, né? O que eu posso trazer para a minha vida espiritual? Que as lombadas da vida vão acontecer também, né? Muitas vezes. Porque Jesus fala na sua palavra, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e vós vencereis também. Então, se eu estiver, na estrada da vida e vier algo para impedir que eu me movimente, né? Que eu tenha que diminuir Normalmente, quando você vai passar por um obstáculo, você tem que diminuir a sua velocidade. Então, às vezes, ao longo da nossa vida espiritual, a gente também tem que diminuir a velocidade, né? Hoje eu não tenho mais a disposição nem do passado que eu tinha, né? A disposição de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, que eu conseguia pensar em 1000 coisas, que eu conseguia fazer 1001 atividades ao mesmo tempo, né? O multitarefas. Hoje eu não sou, eu sou unitarefa, né? Uma coisa de cada vez, é um dia de cada vez, mas é assim que Deus quer que a gente viva. O Senhor não quer que a gente viva ansioso pelo dia de amanhã, nem triste pelo dia de ontem. Né? Basta cada dia o seu mal. Então, eu preciso viver o hoje com gratidão, glorificando a Deus, crendo que amanhã será melhor, tendo esperança no futuro com Jesus, olhando para Jesus, autor e consumador da minha fé. Não posso olhar para ontem e me desanimar. Não posso olhar para amanhã com ansiedade, querendo que aquilo que eu estou vivendo hoje passe logo, porque tem o seu processo, tudo tem o seu processo, tudo tem o seu tempo, e a gente precisa ter paciência para passar pelos processos, paciência para ultrapassar cada fase da nossa vida. E uma outra placa, irmãs, que eu tive que chamou a minha atenção é a placa pare, né? Quando você está na estrada e você identifica pare, ali pode ter uma linha de trem que você precisa parar e olhar para ver se o trem não vai passar naquela hora, para ver se não tem um outro carro ali que vai ultrapassar você e você vai sofrer um acidente. Então, a placa pare é para parar, né? Para ter atenção, é para olhar, para depois prosseguir. E às vezes acontece isso na nossa vida espiritual também, né? Deus, ele fala, pare. Através do quê? Através de uma doença que vem te paralisar, que vem conter os teus impulsos, né? Que vem nos fazer que traz mudança para a nossa vida, né? Eu acho que a placa pare é como se fosse uma limitação, que ela vai te limitar a sua velocidade, né? Você vai ter que desligar o seu carro em alguns momentos, vai ter que parar, como um sinal vermelho lá, vai ter que parar. Pare, olhar, né, ver o que está acontecendo para depois prosseguir. E é dessa maneira também na nossa vida espiritual. Muitas vezes a placa pare, sinalizada pelo Espírito Santo, é através de uma enfermidade, é através de um desemprego, é através de uma mudança drástica que vai nos tirar da zona de conforto e vai nos fazer parar, né? Mas aquilo ali não quer dizer que você vai ficar parado para sempre.